nationem sapientiae letificatus. Unde laus tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Sermões de Santo Antônio. Tradução do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Olhe todas as possibilidades, veja se alguma se encaixa na sua vida, naquilo que você gostaria de ajudar. E, podendo, devendo e querendo, faça parte você também deste trabalho que aqui acontece. Muito obrigada pela presença. Eu conto, claro, sempre com a curtida de vocês, o comentário, a inscrição, caso já não sejam inscritos. Enfim, todo o engajamento possível. E também conto, claro, com a oração de todos vocês. Orem por mim, por favor. Orem por todos nós. Que Deus vos guie e vos guarde, meus caros. A ceia do Senhor. Quinta-feira Santa. Jesus levantou-se da mesa depois do seu manto e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Exórdio. A ceia do Senhor comparada à ceia de Abraão. No Gênesis, lemos um fato análogo. Trarei um pouco de água, disse Abraão, para lavar os vossos pés, e descansai debaixo desta árvore. Trarei um pedaço de pão para refazer as vossas forças. O que Abraão fez aos 3 mensageiros, Cristo fez aos santos apóstolos, mensageiros da verdade que teriam pregado em todo o mundo fé na Trindade. Inclinou-se a seus pés como um servo, e assim inclinado, lavou seus pés. Ó inconcebível humildade, ó indizível condescendência! Aquele que nos céus é adorado pelos anjos, inclina-se aos pés dos pescadores. Aquela cabeça que fez tremer os anjos, inclina-se sob os pés dos pobres. Por isso, Pedro se espantou e disse: Jamais me lavarás os pés. Isto é, nunca. Tomado de espanto, não pôde tolerar que um Deus se humilhasse a seus pés. Mas o Senhor replicou: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Comenta a glosa: quem não for lavado por meio do batismo e com a confissão e a penitência não tem parte com Jesus. Depois que lhes lavou os pés, os fez repousar sob a árvore que era ele próprio. Sentei-me à sombra daquele a quem tanto desejara, e o seu fruto, isto é, o seu corpo e o seu sangue, é doce à minha boca. Este é o pedaço de pão que pôs diante deles, com o qual fortaleceu seu coração para suportar as fadigas. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, benzeu-o e o partiu. Partiu-o para indicar que a fracção do seu corpo não teria acontecido sem a sua vontade. Primeiro o benzeu, porque junto com o Pai e o Espírito Santo encheu com a graça do poder divino a natureza que havia assumido. Tomai e comei, este é o meu corpo. Entenda assim:
Benzeu, subentendido, dizendo: Este é meu corpo. Depois partiu, deu-o a eles e disse: Comei. E repetiu: Este é o meu corpo. Primeiro sermão alegórico. Veremos o significado alegórico da ceia, das vestes e da toalha, como também da água da bacia e dos pés dos discípulos. A ceia é a glória do Pai. A deposição das vestes representa a aniquilação da majestade. A toalha indica a carne inocente. A água representa a efusão do sangue ou também a infusão da graça. A bacia, o coração dos discípulos. Os pés, seus sentimentos. Depois levantou-se da mesa, a qual se encontrava com Deus Pai. Um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Uma grande ceia, porque esplêndida e transbordante da glória da divina majestade, das riquezas da bem-aventurança angélica, das delícias da dupla glorificação. E esta ceia, muitos são chamados, mas poucos vão, porque infinito é o número dos insensatos, que trocam a ceia da vida pelo esterco das coisas terrenas. O porco dorme com mais gosto no barro do que num belo leito. Cristo levanta-se da felicidade da sua ceia para levantar a estes da miséria do seu esterco. Depôs as suas vestes. Observa que Cristo depôs 4 vezes as suas vestes. Na ceia as depôs e depois as retomou. Na coluna foi despido e revestido. Durante os escárnios dos soldados foi também despojado e revestido. Contudo, não se lê que tenha sido despojado por Herodes. Na cruz foi despido e não mais revestido. A primeira deposição refere-se aos apóstolos que ele abandonou, mas depois chamou a si após breve tempo. A segunda refere-se àqueles que foram acolhidos na igreja no dia de Pentecostes e àqueles que foram acolhidos pouco a pouco. A terceira, àqueles que serão acolhidos no fim dos tempos. A quarta refere-se à perversa mediocridade do nosso tempo, que jamais será acolhida. A segunda e a quarta expoliação são hoje comemoradas em algumas igrejas quando são desnudados os altares, que depois são aspergidos com água e vinho e açoitados com raminhos como se fossem flagelos. Depor as vestes significa aniquilar a si mesmo. Depois de lavar, Jesus as retomou, porque, executada a obediência, retornou ao Pai, do qual havia partido. Na paixão do bem-aventurado Sebastião, lê-se que um rei tinha um anel de ouro ornado com uma pedra preciosa. O anel lhe era muito caro, saiu-lhe do dedo e caiu numa cloaca, motivo que lhe causou grande desprazer. Não encontrando ninguém que estivesse em condições de recuperar o anel, depois as vestes de sua real dignidade, vestido de saco, desceu à cloaca, procurou longamente o anel e finalmente encontrou-o. Tendo-o encontrado, cheio de alegria, levou-o consigo para o palácio. Aquele rei é figura do Filho de Deus. O anel representa o gênero humano. A pedra preciosa engastada no anel é a alma do homem. Este, para a alegria do paraíso terrestre, como que desprendendo-se do dedo de Deus, caiu na cloaca do inferno. O Filho de Deus teve grande desprazer com esta perda. Ele procurou entre os anjos e entre os homens alguém que recuperasse o anel, mas não encontrou ninguém, porque ninguém estava em condições de fazê-lo. Então depôs as suas vestes, aniquilou a si mesmo, vestiu o saco da nossa miséria, procurou o anel por 33 anos e no fim desceu aos infernos e ali encontrou Adão com toda a sua posteridade. Cheio de alegria, tomou a todos consigo e os levou para a eterna felicidade. E tomando uma toalha, cingiu-se com ela. De fato, da carne puríssima da Virgem Maria tomou a toalha de nossa humanidade. E com isto concorda aquilo que é dito em Ezequiel. E o Senhor falou ao homem que estava vestido de roupas de linho, dizendo: Vai ao meio das rodas que estão debaixo dos querubins. A roda, que volta ao mesmo ponto do qual partiu, é a natureza humana, a qual foi dito: És pó e ao pó retornarás. Diz-se ao meio em relação aos dois extremos, isto é, ao princípio e ao fim.
Observa que a natureza humana é caracterizada por 3 fatos: a impureza da conceição, a miséria da peregrinação, a incineração, destruição da morte. O homem vestido de linho é Jesus Cristo, que, da bem-aventurada Virgem, recebeu uma veste de linho. Ele não entrou no mundo iniciando por uma concepção impura, porque foi concebido pela Virgem puríssima por obra do Espírito Santo. Não teve como fim a incineração humana, porque não permitirás que teu santo veja a corrupção. Mas veio ao meio da nossa peregrinação, pobre, exilado e peregrino, e em todo o mundo teve somente uma morada. Diz Neemias: não havia lugar por onde pudesse passar o cavalo em que eu ia montado. Neemias, que se interpreta a consolação do Senhor, é figura de Cristo, nossa consolação no tempo da desolação. Com efeito, diz Isaías, foste fortaleza para o pobre, sustento para o necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra no ardor do sol. Entre as tribulações das adversidades humanas, no turbilhão da sugestão diabólica, no ardor da luxúria e da vanglória, ele é a nossa consolação. Seu jumento é a humanidade, sobre o qual montava a divindade. Este jumento sobre o qual colocou o ferido, isto é, o gênero humano, em todo o mundo não teve uma morada, porque não teve onde reclinar a cabeça. Teve só a cruz, sobre a qual, tendo inclinado a cabeça, entregou o espírito. Portanto, entrou ao meio das rodas que estavam sob os querubins, porque foi considerado pouco inferior aos anjos, quando tomou a toalha com a qual se cingiu. Naquela carne, de fato, cingiu-se de humildade, porque foi necessário que a humildade fosse tão grande no Redentor, quanto foi grande a soberba no traidor. Depois derramou água na bacia. Comenta a glosa, espalhou o sangue por terra para purificar as pegadas dos crentes, sujas pelos pecados terrenos. Observa que a bacia é um vaso côncavo, sonoro e tem o lábio aberto. Assim era também o coração dos apóstolos. E oxalá fosse assim também o nosso coração. Côncavo pela humildade, sonoro de devoção, com o lábio aberto para acusar a si mesmo. Em latim, a bacia é chamada pelvis, porque nela se lavam os pés, pedes. No dia de Pentecostes, o Senhor enviou a água da graça para o coração dos apóstolos e a envia cada dia para o coração dos fiéis, para que seus pés, isto é, seus afetos, sejam purificados de toda impureza. É isso que diz Jó: eu lavava meus pés no leite. Na gordura do leite é indicada a devoção da alma, com a qual Jó, isto é, aquele que se dói de seus pecados, purifica os afetos, os pensamentos da sua mente. E os enxugou com a toalha com a qual estava cingido, porque todo o sofrimento e a paixão do corpo do Senhor é nossa purificação. Com esta toalha devemos limpar o suor da nossa fadiga, o sangue de nossa paixão, tomando em cada tribulação nossa o exemplo da sua paciência, para poder gozar com ele na sua glória. Nolo conceda a ele próprio, que é bendito nos séculos. Amém. E segundo, sermão alegórico. Assim diz Isaías: o Senhor, Deus dos exércitos, preparará sobre este monte para todos os povos um banquete de carnes gordas, de vinhos, de carnes gordas e cheios de medula, e de vinhos purificados da borra, refinados. E Mateus, da mesma reunião, diz: enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, e depois de benzê-lo, partiu-o e o deu aos seus discípulos, e disse: este é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças, e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos. Este é o meu sangue. Subentendido para a confirmação da nova aliança. Bebei dele todos, este é o meu sangue da nova aliança. Veja que Cristo realizou hoje 4 ações. Lavou os pés dos apóstolos, deu-lhes o seu corpo e o seu sangue, fez um longo e precioso discurso, rezou ao Pai por eles e por todos aqueles que teriam crido nele. Este foi o suntuoso banquete. Ele é exatamente o Senhor dos exércitos, isto é, dos anjos,
dos quais naquela noite disse a Pedro: Pensas que não posso pedir a meu Pai e ele enviaria neste instante mais 12 legiões de anjos? Como se dissesse: Não necessito da ajuda de 12 apóstolos. Eu, que posso ter 12 legiões de anjos, quer dizer, 72.000 anjos. Sobre este monte, isto é, em Jerusalém, naquele cenáculo espaçoso e bem mobiliado, no qual os apóstolos receberam também o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele fez hoje para todos os povos que criam nele um banquete de carnes gordas. O banquete deste dia é verdadeiramente um banquete de carnes gordas, porque ali era servido o vitelo gordo que o Pai sacrificou para a reconciliação do gênero humano. De fato, lemos em Lucas: Trazei um bezerro bem gordo e matai-o. Vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram todos a banquetear-se. Comenta a glosa: Pregai o nascimento de Cristo, inculcai a lembrança de sua morte, a fim de que o homem creia no seu coração, imitando aquele que foi morto, e com a boca receba o sacramento da paixão para a própria purificação. É isto que faz hoje a Igreja Universal, para a qual Cristo preparou sobre o Monte Sião um banquete esplêndido e suntuoso de uma riqueza dupla, interior e exterior, e abundante. Deu seu verdadeiro corpo, rico de todo o poder espiritual, engordado com a caridade interna e externa, e mandou que fosse dado também a todos aqueles que haveriam de crer nele. Por isso, deve-se crer firmemente e confessar com a boca que aquele corpo que a Virgem deu à luz, que foi pregado à cruz, que jazeu no sepulcro, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu à direita do Pai, hoje ele realmente o deu aos apóstolos, e a Igreja cada dia o confecciona, entre aspas, e o distribui a seus fiéis. Realmente, ao som das palavras, este é o meu corpo, o pão se transforma, transubstancia-se, torna-se o corpo de Cristo, que confere a unção de uma dupla riqueza àquele que o recebe dignamente, porque atenua as tentações e suscita a devoção. Por isso é dito: terra donde escorrem leite e mel, porque adoça as amarguras e incrementa a devoção. Infeliz daquele que ousa entrar para este banquete sem a veste nupcial da caridade ou da penitência, porque quem se alimentar dele indignamente come a sua condenação. Que relação pode haver entre a luz e as trevas, entre o traidor Judas e o Salvador? A mão daquele que me trairá está comigo à mesa. Está escrito no Êxodo: todo animal, portanto também o homem que se tornou semelhante ao animal, que tocar o monte, isto é, o corpo de Cristo, será apedrejado, isto é, será condenado. Um banquete de vinhos sem borra, isto é, purificados de toda impureza e refinados. Diz também Moisés no seu cântico: e bebam o mais puro sangue da uva. A uva é a humanidade de Cristo, que, exprimida no lagar da cruz, espalhou por toda a parte o sangue que hoje deu de beber aos apóstolos. Este é o meu sangue que por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. Foi, pois, necessário que aquele sangue fosse como um vinho refinado e puríssimo, para ser derramado em remissão de muitos pecados. Ó caridade do dileto, ó amor do esposo por sua esposa, a Igreja, o sangue que no dia seguinte deveria derramar por ela, por mão dos infiéis, ofereceu-o hoje ele próprio com suas mãos santíssimas. E por isso ela exclama no Cântico dos Cânticos: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra colocado sobre meus seios. O meu amado é como um cacho de uvas colhido nas vinhas de Engade. Entra a esposa, a Igreja, ou seja, a alma, no auge dos sofrimentos e das dores de seu esposo, e recolhe piamente e une e amarra com os laços do amor, ora os insultos, ora os tapas e as cusparadas, aqui os escárnios e os flagelos, cai lá a cruz, os pregos e a lança. Tudo faz para si um ramalhete de mirra, de tudo faz para si
um ramalhete de mirra. É hoje para ela o cacho de uvas. Meu cálice que inebria o cacho de uvas. Quanto é excelente! Eis a uva escolhidíssima e seu puríssimo sangue. E onde se encontra? E de onde se tira? Das vinhas de Engade, que se interpreta fonte do cabrito, animal que expele um mau odor. As vinhas de Engade representam as feridas do nosso dileto, nas quais está a fonte viva, a água que lava qualquer imundície e elimina qualquer mau odor. Nesta fonte o ladrão lavou seus delitos, quando confessou e implorou: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Dessa fonte, diz Zacarias, naquele dia, isto é, amanhã, haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para se lavarem as manchas do pecador e da mulher impura. Eis a fonte aberta e é oferecida a todos. Vinde, pois, e tirai, e lavai as manchas escondidas e as manifestas, indicadas exatamente no ciclo mensal. Eis que agora o nosso dileto, o cacho de uvas, o ramalhete de mirra, celebrado aquele rico e refinado banquete, depois de ter cantado o hino, sai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Passa sem dormir toda esta noite, preocupado em realizar a obra de nossa salvação. Afasta-se dos apóstolos, começa a ficar triste até a morte, dobra os joelhos diante do Pai, pede que, se for possível, passe dele esta hora, mas submete sua vontade à vontade do Pai. Tomado pela agonia, emana suor de sangue. Depois disso tudo, é traído por um discípulo com um beijo. É amarrado e levado como um malfeitor. Seu rosto é velado, depois coberto de cusparadas. Sua barba é arrancada. É batido na cabeça com a cana e esbofeteado. É flagelado na coluna, coroado de espinhos. Condenado à morte. Condenado à morte. É-lhe posto sobre os ombros o madeiro da cruz. Dirige-se ao Calvário. É despojado das vestes. É crucificado nu entre os ladrões. É descedentado com fel e vinagre, é insultado e blasfemado pelos passantes. Numa palavra, a vida morre pelos mortos. A vida morre pelos mortos. Ó olhos de nosso dileto fechados na morte, ó rosto no qual os anjos desejam fixar o olhar inclinado e exângue, ó lábios, favo de mel que destila palavras de vida eterna, tornados lívidos. Ó cabeça tremenda aos anjos que pende reclinada. Aquelas mãos ao cujo toque desapareceu a lepra, foi restituída a vista perdida, fugiu ao demônio, multiplicou-se ao pão, aquelas mãos. Ai de mim! Estão transpassadas pelos pregos, estão banhadas de sangue. Caríssimos irmãos, recolhamos todos esses sofrimentos e façamos deles um ramalhete de mirra e ponhamo-lo em nosso peito, isto é, levemo-lo no coração, sobretudo nesta noite e amanhã, para poder ressurgir com ele no terceiro dia. Nulo conceda aquele que é bendito nos séculos. Amém. E terceiro sermão anagógico, místico. O Senhor dos Exércitos, etc. Vejamos o significado místico destas 5 coisas: o monte, o banquete, a gordura, a medula e a uva escolhida. O monte é a pátria celeste, da qual diz Isaías: vós entoareis um cântico como na noite da santa solenidade, e a alegria do vosso coração será como a do que vai caminhando ao som da flauta para dirigir-se ao monte do Senhor, do forte de Israel. Presta atenção a 3 coisas: o cântico, a alegria e a flauta. O cântico é o louvor feito com a voz, louvor que, como diz Cassiodoro,
será proclamado na pátria, pelos séculos dos séculos te louvarão. Na alegria é indicado o júbilo do coração, na flauta a melodia concorde da carne e do espírito, que temos em grau perfeito na ressurreição final. Com ela subiremos jubilando e cantando ao monte da pátria celeste, ao forte, que é Jesus Cristo, que da mão do poderoso libertou Israel, isto é, seus fiéis, para os quais neste monte celeste preparou um banquete. E diz no Evangelho de Lucas: eu preparo para vós um reino, como meu Pai o preparou para mim, para que comais e bebais à minha mesa no reino dos céus. A mesa preparada para todos os santos para que gozem dela é a glória da vida celeste, na qual haverá 3 banquetes, da suntuosidade, pinguedo, da delicadeza, medule, e do requinte, o vedefecate. Nesses 3 banquetes é indicada a tríplice alegria dos bem-aventurados. Na suntuosidade do banquete é indicada a alegria da qual os santos fruirão na visão de toda a Trindade. Na sua delicadeza, aquela que terão pela própria felicidade e pelo esplendor interior da consciência. Por essas 2 rezava Davi dizendo: como de banha e de gordura seja saciada a minha alma, isto é, daquela dupla alegria, e então com os lábios de júbilo te louvará a minha boca. No vinho purificado da borra é representada a alegria de toda a igreja triunfante, que então será verdadeiramente purificada, porque este corpo mortal será revestido de imortalidade, e este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Digne-se a concedê-la àquele que é bendito nos séculos. Amém.